A minha pasta. Que alívio. Ontem saí daqui tardíssimo e quando cheguei a casa até pela falta da minha pasta. Ainda bem que a encontro no mesmo lugar. Pois é. Andas com a cabeça muito longe. A propósito, falaste ontem com o Elias? Falei, a filha já está boa. Ora, aí está uma boa notícia. Vais ver que o Elias não tarda a chegar. Toda a gente nesta casa sente muito a sua ausência. Enquanto não chega ao Juca, que apanha logo o computador, vou ali acabar um trabalho. Não me pareces muito feliz. São as saudades. Ontem falei com o Elias e pela primeira vez senti algumas dúvidas em relação à nossa vida. Dúvidas? Ele falou na ex-mulher e eu ia fazendo uma estúpida cena de ciúmes pelo telefone. Ainda há de vir o primeiro casal de namorados a quem isso não acontece. Mas não foram só ciúmes. Para falar francamente, eu não sei se estou preparada para ser a mulher de um homem que já tem uma filha de um anterior casamento. Há algum tempo que venho a pensar nisso. Isso hoje é o que acontece mais por aí. E há famílias muito felizes. Mas no caso do Elias tenho algum receio. A Rita está muito habituada à mãe, a um determinado ambiente, a um determinado meio cultural. Como é que irá reagir quando estiver em nossa casa? Claro que eu hei de esforçar-me o mais possível, mas tenho medo de tudo parecer artificial. Eu sei que a separação dos pais não é o ideal para uma criança. Mas os tempos são assim e não podemos fazer nada. Mas se queres que te diga, também tenho as minhas dúvidas em relação a certos casais que se mantêm juntos só por causa dos filhos. Vê o caso do Kim, por exemplo. Achas que o facto de a Laura e o Eduardo estarem sempre a discutir e a lançar um ao outro as culpas de tudo não perturba a vida do Kim? Há de perturbar, com certeza. E a Ruth? Não diz ela constantemente que a sua vida em casa ficou mais calma a partir do momento em que o pai decidiu sair de casa? Pois é. O pior é que a minha cabeça anda para aqui à roda e não há meio de eu ter sossego. Tenho um mês para estruturar o meu novo programa diário e ainda nem pensei no assunto. Em que assunto ainda não pensaste? Pode-se saber? No meu programa diário, os temas que hei de abordar nos primeiros dias, as personalidades que hão de ser convidadas, a música que hei de escolher. Mas aqui estou eu prontinho para te ajudar. E podemos começar já. Era mesmo isso que eu te ia pedir. E o nosso trabalho sobre óbidos, que ainda nem a meio vai. Tínhamos combinado que hoje o faríamos aqui. Tens de concordar que há prioridades e prioridades. E neste momento... A Ivone é sempre a prioridade das prioridades. Há que tempos que é assim. Não, amor, que ficas com rugas e isso é péssimo para a tua carreira. Vamos lá então para o computador. Já pensaste no nome do programa? Para já é um grande prazer para mim. Aliás, nunca me canso por isso em apresentar aos estrangeiros, aos portugueses, a nossa realidade cultural. E temos ali vastas coisas sobre a nossa cultura e para já eu estou sempre aberto a mostrar-lhe o que é que nós temos realmente sobre a cultura. Em quintais como este, quinté como nós dizemos em Forro, representa-se a tragédia do Marquês de Mantua e do Imperador Carloto Magno, mais conhecida por Chilori. A representação baseia-se numa obra em verso
do poeta renascentista Baltasar Dias, originário da Madeira e foi contemporâneo de Gil Vicente. Sobre a introdução deste texto em São Tomé, as opiniões divergem. Numa primeira hipótese, pensa-se que no século XVI o texto foi introduzido por um mestre açucareiro madeirense. Outra hipótese aventada refere a sua introdução em São Tomé a partir do Brasil, através do fluxo de gentes que, entre a África e as Américas, se moviam nos dois sentidos. Os atores são todos do sexo masculino. As vestimentas são uma mistura de roupas atuais com peças de vestuário de outras épocas. Os músicos tocam flautas, chocalhos e outros instrumentos africanos. O chiluli é um dos símbolos principais da cultura são-tomense, uma vez que permite acentuar uma das suas características culturais mais importantes. É a mistura de elementos da cultura medieval europeia com elementos da cultura africana. Transmitido, como deves saber por tradição oral, representa-se em São Tomé há mais de 300 anos. Estamos todos reunidos somente para uma finalidade, para sabermos a decisão de Sua Real Majestade deste Império sobre a morte de Valdovinos. A morte que nos traz, mergulhados no profundo pesar. Muito obrigado pela sua explicação. Não há problemas. Isto realmente é muito interessante. Exato. E de facto é importante, muito importante, o trabalho das associações. E sabe, eu em Lisboa também faço parte de uma associação, até sou lá educador de infância. E os miúdos são os meus grandes amigos. Não há problemas. Há amizades que duram a vida inteira. Aliás, como dizia minha avó, boa amizade é segundo parentesco. E, portanto, quando quiseres, podes passar. Nós temos aqui uma ampla atividade cultural. E isto faz de quanto em Estou quanto sempre tempo, na mais ou menos? disponibilidade de ajudar. Muito obrigado. Isto é aqui uma vez por ano que se faz, 2, 3... Ali, normalmente, quando existem as festas religiosas, nós estamos sempre com atividades culturais, uma forma de não perdermos aquilo que temos, damos os nossos mais velhos. Mundo sem maldade. Um mundo onde não hão de existir problemas. Um mundo constituído só por pessoas felizes. Com a minha invenção, os maus serão curados sem darem por isso. Basta ouvirem a voz dos dugongos transformada pelos meus aparelhos e é como se ouvissem a voz das sereias. Preciso que me devolva a cassete, professor. Já lhe disse. Quero a cassete de volta. E não volta a telefonar para aqui para o laboratório, ouviu? Não quero ouvir mais. Estou. Isto não fica assim. Eles hão de ver quem é o Xavier. Pessoas que não têm o mínimo respeito pelos outros, nem educação. A Laura não viu que eu estava ao telefone. Tem razão, desculpe. Estava distraída e precisava de telefonar para casa. Que eu saiba, isto não é cabine pública. E há cabines na rua. Normalmente eu peço ao Sr. Roxo e ele deixa-me telefonar. E pago as chamadas que faço. Se calhar de si já não posso dizer o mesmo. Mas eu trabalho aqui na associação. Trabalha? Eu vejo sempre sem fazer nada. Então deve estar a precisar de óculos. Mas o que é que se passa aqui? Estava na sala e ouvi os vossos gritos. Desculpe, Nídia. Acho que me descontrolei.
Eu também não devia ter gritado. Desculpa. Nem sei o que me deu. Habitualmente sou tão calma. Há uns tempos para cá as pessoas parecem-me todas muito nervosas. O Elias faz tanta falta. Nunca ouviu dizer que não há pessoas imprescindíveis? Imperador, senhora, já não dirão que eu fui mal informado, nem que É que o o príncipe... prende tem razão, pois, por vossa confissão, vosso filho é condenado. Vedes a carta presente, que foi feita da sua mão para o conde de Orudão, em a qual, muito largamente, declara toda a traição. Imperatriz, Eu muito me maravilho do que o senhor me has contado, mas vamos ir a confessar. Melhor é morrer o filho que desora o Estado. Mas a dor de coração sempre me edifica. peço-lhe, com afeição, que lhe busque a salvação e que o queira escutar. Tem um mês para pôr operacional a voz dos dugongos. Ora essa! Eu hei de pôr a voz dos dugongos operacional quando muito bem me apetecer. Quem julga ele que é? Hás de ver o que eu ligo ao que tu dizes, chefe Z. Quem dá as ordens sou eu. Este ainda julga que manda. Já me estou a ver dono do mundo. As pessoas todas atrás do canto das sereias. Hei de fazer delas pessoas sem vontade própria. Pessoas mais obedientes do que carneiros. E hão de ter todas um sorriso de felicidade estampado no rosto. Como me hei de sentir feliz quando souber que já não há maldade neste mundo. Todas as pessoas hão de cumprir as minhas ordens. É só eu ter em meu poder a voz dos dugongos, convenientemente manipulada pelo professor, que nem sonha o uso que eu hei de dar à sua descoberta. Os homens do século XXI não serão capazes de resistir ao som que dentro em pouco tempo terei à minha disposição. Ulisses conseguiu resistir à voz das sereias. Mas os homens do futuro serão meus escravos. Júlia! Serafim! Júlia! Ninguém. E depois dizem que eu é que não paro em casa. O que tens, mãe? Dói-te a barriga? Não, querido. Não me dói nada. Está descansado. Foi por causa de Xavier? Amanhã chego ao jardim e dou-lhe o morro. Vais ver se não dou. Não dás nada. As coisas nunca se resolvem com murros. Mas ele é mau. O Xavier não é mau. E mesmo que fosse, os murros não resolvem nada. Temos é de procurar falar com as pessoas ou então deixar passar o tempo. Amanhã has de ver, já o Xavier está mais calmo e eu também. Então não chores, está bem? Combinado. Sabes que mais? Vamos fazer uma surpresa ao pai, à Júlia e ao Serafim. Que surpresa! Kim agora vai arrumar o quarto. Eu vou preparar um ótimo jantar. Há meses que não experimento receitas novas. Custa-me muito, mas não há outra solução. É de acostumar-me. Que remédio. Logo ao jantar, já lhes anuncio a minha decisão. Hão de ficar contentes.
pena o pai não ter vindo jantar. Fiz uma receita nova de bacalhau e tenho uma coisa para lhes dizer a todos. Bacalhau! Blech, odeio bacalhau! Ainda por cima cheio de molho, faz-me borbulhas na cara e depois... Com bacalhau ou sem bacalhau, has de sempre ter a cara cheia de borbulhas. Que engraçadinho. Olha que tu também não podes falar muito. Has de olhar para um espelho e depois então vem ter comigo. Por acaso também não gosto lá muito de bacalhau. Por mim, podia comer hambúrgueres todos os dias, que nunca me cansava. Já repararam que arrumei a casa toda? Não me digas que arrumaste o meu quarto, dizer que não. Não mexeste no meu, pois não. Júlia, Serafim! Afinal, o que é que nos querias comunicar? Não me digas que tu e o pai resolveram separar-se. Não, não é nada disso. Então? Queria dizer... Queria dizer que gosto muito de vocês. Só isso. Nós também gostamos muito de ti. Mas não voltes a fazer bacalhau, está bem? Imperador. Melhor é que... Melhor que o sucessor padece a morte sentida do que ficar o pai traidor, do que será trocar um honor pela desonra crescida. Também eu padeço a dor, também eu lhe tenho amor, também eu resento a paixão, mas antes a razão que a amizade não favor. Também eu padeço dor. Também eu sinto paixão. Que maçada! Quem será que telefona para aqui uma hora destas? Ai! Associação Hora Viva, faz favor de... Elias, mas que boa surpresa! Espera aí que eu vou já chamar a Ivone. Estou, Ivone? Olá. Tive um pressentimento de havia de encontrar esta hora na associação. Sim, tem corrido tudo muito bem. Fui visitar o bairro Madre de Deus. Não assisti a nenhuma representação do Chiololi. Mas falei com o jornalista José Boças, que me emprestou um livro precioso. O quê? A câmara de vídeo apareceu. Apareceu. Eu depois conto tudo. E os dugongos estão bons? Os dugongos estão bem e recomendam-se. Continuam muito sossegados dentro da minha pasta. Mas já pensei pôr a cassete aqui no telefone para ver se a voz das sereias conseguia atrair-te até mim. Tenho tantas saudades tuas. Um dia destes, estou a entrar por essa porta, vais ver. Nunca hão de inventar melhor remédio para as saudades do que um telefonema, mesmo a deshoras. Sobretudo a deshoras. Ai, Nídia. Custa-me tanto vê-la sair tão tarde da associação por minha causa. Já te disse, os amigos são para as ocasiões. E vendo bem, a associação é como se fosse a minha casa também. Fico-lhe muito agradecida. Se não fossem estas horas a mais aqui ao computador, não sei como conseguia acabar o programa. Mas por hoje já chega. Vamos embora. Não queres um cafezinho? Um chazinho? Um sumo de laranja? Agora só quero a minha cama. E os meus dugongos. Enquanto a Ivone fica a pensar no Elias e nos dugongos, vamos nós pensar noutras coisas. Neste episódio, ouvimos várias formas do verbo haver. Eu hei de, tu has de, eles hão de. Primeiro,
Hei de. Como é que irá reagir quando estiver em nossa casa? Claro que eu hei de esforçar-me o mais possível, mas tenho medo de tudo parecer artificial. Os temas que hei de abordar nos primeiros dias, as personalidades que hão de ser convidadas, a música que hei de escolher. Não há outra solução. É de acostumar-me. Que remédio. Ora essa! Eu hei de pôr a voz dos dugongos operacional quando muito bem me apetecer. Hás de. Tu hás de. Deixar passar o tempo. Amanhã has de ver, já o Xavier está mais calmo e eu também. Ainda por cima cheio de molho, faz-me borbulhas na cara e depois... Com bacalhau ou sem bacalhau, has de sempre ter a cara cheia de borbulhas. Que engraçadinho. Olha que tu também não podes falar muito. Has de olhar para um espelho e depois então vem ter comigo. Aonde? Eles aonde? Mundo sem maldade. Um mundo onde não hão de existir problemas. Isto não fica assim. Eles hão de ver quem é o Xavier. Logo ao jantar, já lhes anuncio a minha decisão. Hão de ficar contentes. Nunca hão de inventar melhor remédio para as saudades do que um telefonema. Nem sonha o uso que eu hei de dar à sua descoberta. Hás de ver o que eu ligo ao que tu dizes. As personalidades que hão de ser convidadas para o meu programa. Também reparei que a forma a pode-se referir a tempo passado, se estiver junto a uma palavra indicativa de tempo. Eu não sei se estou preparada para ser a mulher de um homem que já tem uma filha de um anterior casamento. Há algum tempo que venho a pensar nisso. A Ivone é sempre a prioridade das prioridades. Há que tempos que é assim. Nem sei o que me deu. Habitualmente sou tão calma. Há uns tempos para cá as pessoas parecem-me todas muito nervosas. Mas também pode indicar simplesmente a existência de alguma coisa ou de algum ser. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Pois é. O pior é que a minha cabeça anda para aqui à roda e não há meio de eu ter sossego. Tenho um mês para estruturar o meu novo programa diário e ainda nem pensei no assunto. Tínhamos combinado que hoje o faríamos aqui. Tens de concordar que há prioridades e prioridades. Nunca ouviu dizer que não há pessoas imprescindíveis? Custa-me muito, mas não há outra solução. Outra coisa. Nada de confundir este tempo do verbo haver, há, que se escreve com H, com A sem H e com acento grave, que é apenas uma preposição junta com um artigo, como encontramos, por exemplo, nestas frases. Mas no caso do Elias tenho algum receio. A Rita está muito habituada à mãe, a um determinado ambiente, a um determinado meio cultural. Pois é. O pior é que a minha cabeça anda para aqui à roda e não há meio de eu ter sossego. Ulisses conseguiu resistir à voz das sereias. Mas os homens do futuro serão meus escravos. Há meses que não experimento receitas novas. A Rita gosta de ir à praia. Há pessoas que não têm o mínimo respeito pelos outros. Ulisses conseguiu resistir à voz das sereias. E para terminar, A com acento agudo não existe. Quero eu dizer, não há. E como hoje não há mais nada para dizer, por aqui me fico. Isto é, não fico. Ainda vou ao cinema.